ali. Ele não negou o nome do Senhor, ele não blasfemou. E muitas das vezes, nós como ser humano, às vezes pode faltar, sei lá, a gente se machucar, acontecer alguma coisa, por muito menos a gente quer, né, desistir de servir a Deus, a gente quer retroceder com uma enfermidade, com uma luta, com uma prova. Aleluia. Mas Jó não, né? Jó era rico. Pensa, irmão, a gente com pouco a gente sente falta quando fica desempregado. Imagine o homem que era rico, ele era próspero, uma pessoa abençoada, que tinha tudo, perder os filhos, morrer tudo, irmão. Imagine a prova de Jó. Às vezes não, tenho certeza que nós não suportaria um terço do que Jó passou. Aleluia. Não é diferente. Muitas das vezes a gente quer retroceder por coisas mínimas, sendo que Deus não quer que a gente olhe para o tamanho dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que a gente persevere, porque da terra, irmão, quando a gente sair dessa terra, quando Deus vier nos buscar, nós não vai levar nada. Não vai bagagem, não vai casa, não vai carro, não vai posição social, não vai nada, né? Tudo fica aqui. E muitas das vezes a gente quer ficar presa às coisas materiais, presa à família, sendo que Deus fala para servir o Senhor a renúncia, sacrifício. O marido não quer vir, a esposa vem, seu filho não quer vir, venha você. Mas alguém da tua casa tem que estar enxertado na maneira verdadeira. A gente tem que estar aqui buscando, irmão, porque não sabemos o dia mal que vai bater na nossa vida, né? E ele foi acometido ali de enfermidade. E muitas das pessoas pensaram que ele estava em pecado. E não é diferente nos dias atuais, né? Muitas das vezes a gente está passando por um processo, muitas das pessoas até te julgam, falam. Às vezes é porque ela está em pecado, ou ele está em pecado. E não é. Nós somos, irmão, provados como ouro no fogo. Como cristão, o céu é tomada força, então é com renúncia, é com sacrifício, não é de qualquer maneira. E Deus, quanto mais você desce na presença do Senhor, mais Ele quer que a gente desça mais. Ele quer cada vez mais que você tenha intimidade, que a gente venha entregar tudo na presença do Senhor. Eu creio. Né? E não é fácil, irmão. Falar que servir a Deus é fácil, não é, irmão. Nós somos provados. Como outros. Aleluia. Muitas das vezes Deus permite certas coisas até acontecer, para ver onde está a minha e a tua fé. Se a gente vai retroceder, se a gente vai continuar. Porque a palavra do Senhor fala, no mundo teremos aflições, mas para mim e para você ter de bom ânimo. O céu é tomada força. Então não é de qualquer maneira que a gente vai herdar a terra prometida. Deus quer que a gente fique buscando em constante oração, né? Consagrando, jejuando, buscando, se entregando de corpo, alma e espírito na presença do Senhor. Porque não é fácil. Falar que é fácil servir a Deus não é não, irmão. Nós somos prova viva que já passamos e estamos passando na presença do Senhor. Mas Deus faz promessa na minha e na tua vida. Mas não vai acontecer as coisas de qualquer maneira. Não vai vir as nossas bênçãos de qualquer maneira. Quando a gente estiver enxertado, fazendo a vontade do Senhor, irmão. Não negando o nome do Senhor em obediência, né? O que gera a nossa bênção é a nossa obediência. E Jó, ele era um exemplo, né? Que ele era temente a Deus. Aleluia. E mesmo assim a mulher dele falou para amaldiçoar esse seu Deus e ele não. E quantos, por pouca coisa, irmão, fala que não quer vir mais para a casa do Senhor porque a promessa ainda não cumpriu. Mas a promessa na minha e na tua vida pode demorar, irmão, como 1000 anos. Pode ser um dia, como 1000 anos. Porque a gente não sabe quando Deus vai nos dar. Ele vai dar quando a gente estiver preparado para receber. Né? E enquanto que a gente não estiver, irmão, na vontade do Senhor, fazendo a vontade dele, as coisas não vão acontecer. Porque Aleluia. não é da nossa maneira. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus que Ele quer. Né? E enquanto que a gente não entende, não compreende a obra que Deus tem conosco mesmo, que muitas das vezes aconteceu comigo, eu falo que é isso comigo, que enquanto que eu não buscava da maneira que Deus quer que eu busque, as coisas não vão acontecer. Não vai, irmão. Porque Deus não faz barganha, com Deus não tem desculpa, não tem engano, não tem mentira, né? Não é um dia que eu estou na casa de Deus, outro dia eu estou no mundo, que nem é aquele ditado que o povo fala, né? O crente Raimundo, um dia no mundo, um dia dentro da casa do Senhor. Imagina, Deus quer um povo zeloso de boa obra, uma pessoa íntegra, que tenha compromisso e fidelidade com Deus. Que quantos, irmãos, estão perdendo a essência de servir a Deus? Quantos que outra hora adorava a Deus e por qualquer coisa não quer adorar? Né? Porque a palavra do Senhor fala, vinde como está, vinde para a presença do Senhor, sobrecarregado, que Ele vai aliviar, né, o nosso jugo, o nosso fardo que é pesado. Mas Ele quer que a gente veja, mas a gente
venha viver o extraordinário de Deus na presença dele. Ele quer que a gente se entregue a cada dia, buscando ele com compromisso, com fidelidade, fidelizando de estar na casa do Senhor. Né? Que a gente cada dia venha marchar, fazer a vontade do Senhor. Sabemos que não é fácil, irmão. É com sacrifício, é com renúncia, né? Porque no mundo o mundo é atrativo mesmo. Se a gente for olhar para a família, às vezes, quase toda semana tem compromisso mesmo. Um fala, vou na tua casa, vamos para tal lugar, vamos para isso, para aquilo. Mas a gente não pode ficar ligado nas coisas do mundo, né? Cristo vive em nós, não é o mundo que vive mais em nós, né? Que Deus, nós temos que ter o brilho do Espírito Santo, a gente tem que estar enxertado, fazendo a vontade do Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença, que nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo, buscando a presença do Senhor, priorizando a casa do Senhor. Eu não troco um convite da família por nada. Primeiro eu priorizo estar na casa do Senhor. Depois eu vou nos compromissos. Porque eu sei quem me chamou, eu sei de onde que Deus me tirou, eu sei o que Ele já fez na minha vida e o que Ele há de fazer. Porque eu sei que eu estou priorizando a vontade dEle. E Ele vai cumprir, porque Ele está vendo que eu estou tendo fidelidade, compromisso com Ele. Né? E a promessa do Senhor não tem prazo de validade. Muitas das vezes a promessa não chegou na minha vida porque eu não estou fazendo a vontade dEle da maneira que Ele quer. Se eu desce, quanto mais a gente desce, mais Ele quer que a gente desce mais, mergulha, se profunda na presença do Senhor. Né? Mesmo com pouca força, irmão, mas que a gente venha buscar, priorizar a presença do Senhor com fidelidade. E Jó, ele era um homem temente a Deus, né? Mesmo assim, Deus permitiu tocar. Imagine nós, irmão, que somos servos, estamos aqui tentando ser melhor cada dia, né? O inimigo só toca na nossa vida se Deus permitir. É verdade. E muitas das vezes Deus permite para quê? Para ver onde a gente está, a nossa fé. Aleluia. Onde está a minha, tua fé? Está no trabalho, está no esposo, está nos filhos, está no emprego, né? A gente tem que ver onde está, onde que nós estamos sentados. Onde está a nossa fidelidade com Cristo. Porque quando a gente, irmão, prioriza buscar a presença do Senhor, a demais coisa vai ser acrescentada. As bênçãos vão vir sobre medida sobre a nossa vida e recalcada, irmão. Vai vir, pelo contrário, as bênçãos vão correr atrás de nós. Porque a gente está fazendo a vontade do Senhor, né? E a gente tem que estar assim, buscando constantemente a presença do Senhor. Porque Ele é o nosso pastor. Ele cuida do nosso deitar, do nosso levantar. Né? E o justo não vai mendigar o pão. Eu nunca vi um justo, um cristão mendigar o pão. Pelo contrário, Deus usa pessoas para nos abençoar. Se a pessoa está faltando alguma coisa, Deus envia um maná na nossa casa. Ele nos supre todas as nossas necessidades. E com Jesus, irmão, a gente consegue vencer. Imagina, essa moça que a pastora falou, é para baixo da minha casa. Imagina o desespero dessa pessoa, a falta de Cristo, a falta de buscar a presença de Deus. O inimigo é isso, irmão. Se a gente vai ficando, vai dando legalidade para as coisas do mundo, o inimigo vai entrando, irmão. E não vem com força, pelo contrário, o inimigo vem disfarçado, vem bem bonitinho. E aí você vai deixando, aí daqui a pouco a gente tá lá fora, irmão. Tá priorizando outras coisas do que a presença do Senhor. Aleluia. Imagina, e a única coisa que Deus não perdoa o quê? É o suicídio. É que não tem salvação. É verdade. E a pessoa que tocar fogo, misericórdia. Porque como que as pessoas estão lá fora, irmão? Sem a graça de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Quantas vidas estão sendo ceifadas pelo inimigo? É verdade. Né? E Deus quer que nós, como nós somos coluna, estamos buscando aqui na presença do Senhor, que a gente possa fazer menção para essas pessoas, que a gente possa ir resgatar essas vidas lá fora. Mas se a gente não estiver aqui se alimentando, buscando, irmão, jejuando, santificando, orando em todo o tempo, irmão, como que a gente vai falar do amor de Cristo? Né? Às vezes não é nem por muito falar, mas que a gente não tem aquela eloquência, não sei falar do amor de Cristo, mas você sabe falar que Deus salva, liberta e leva para o céu, né? Que a gente possa, às vezes com um abraço, com um sorriso, a gente salva almas, irmão. Imagina o desespero, aquela moça estava em depressão. O espírito da depressão está tomando conta, porque as pessoas não têm a graça de Deus, não oram, não buscam a presença do Senhor. E a gente estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, buscando. Aí a gente suporta. Aleluia. Porque sem a graça de Deus, a gente não consegue suportar os desafios que a gente tem no mundo. Né? O desemprego, a doença, as brigas, a confusão no meio da família.
né? Por quê? A gente suporta por quê? Porque a gente está aqui, caminhando. Aleluia. Mesmo com pouca força, nós não estamos negando o nome do Senhor. E Ele vai nos alimentando, né? Com a palavra. Aleluia. Ele é o refrigério para a nossa alma. Né? Ele é o pronto-socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E quantas almas que estão sendo ceifadas É verdade. lá fora. Muitas das vezes por não conhecer a Cristo, porque estão lá numa mansão do pecado, estão nas drogas, na prostituição, né? Na bebedeira. Né? E o inimigo vai tomando, vai ganhando campo nas almas, nas vidas e vai destruindo. Mas Deus não, Deus veio para dar vida e vida com abundância. Mas para isso, a gente tem que estar, irmão, dentro da casa do Senhor, Amém. Glória priorizando a Deus. presença de Deus. Aleluia. Quantos mais não priorizam, irmão? Quantos Amém. trocam a Deus Glória por qualquer aleluia. coisa? É verdade, Né? Jesus. Mas graças a Deus que nós estamos aqui caminhando, irmão. Fazendo, não porque somos perfeitos, somos cheios de falhas, de defeitos. Nós estamos aqui porque a gente precisa melhorar cada dia, né? E a gente não sabemos como Deus vai vir buscar o povo. Pode ser num piscar de ouro, pode ser que busque a gente individualmente, não a igreja, num grande arrebatamento. E como que nós vamos chegar na mão, com as mãos vazias, com as obras na mão do Senhor? Lá na frente, quando a gente for chegar lá no céu, como que a gente vai chegar com as mãos vazias? E Deus vai requerer, irmão, as obras das nossas vidas, o que a gente fez para Ele aqui na terra. Né? Que a gente possa proclamar, irmão, o Evangelho. Porque muitos estão perecendo por não conhecer Jesus, muitos que estavam na presença estão retrocedendo, né? Não estão mais confiando na maior promessa da terra prometida, irmão. Porque tudo nessa terra é passageiro. Aleluia. Jesus. Tudo. Verdade. Família, carro, emprego, tudo é passageiro. Menos a terra prometida, menos morar lá no céu. Tudo. A gente tem que... Eu sei que você fala, nossa, eu não quero ser santa não, porque eu não sou santa. Se eu fosse santa, eu não estaria aqui na terra. Mas eu estou tentando ser melhor cada dia. Mas eu estou confiando no Deus que Ele provê todas as coisas na minha vida. E na vida dos irmãos também. Né? Que até com doença, irmão, a gente, na presença do Senhor, a gente suporta. Né? Os dias difíceis. Que nem todo dia a gente está sorrindo. Nem todo dia é dias bons na nossa vida. Mas em todo